a respiração do Sol, uma respiração lendária progenitora, criada pelo mais forte da história e passada para frente como uma arma letal, capaz de eliminar a mais forte das criaturas. Essa respiração é que tem o segundo maior número de usuários mostrados na obra, perdendo apenas para a respiração da água. Por ter mais de 500 anos, ela já passou pelas mãos de vários usuários. Dentre eles, os principais, Yorite Tsugikuni, Tanjiro Kamado e Tanjiro Kamado, todos que podemos chamar de Filhos do Sol. Vamos agora fazer uma viagem meio à alta temperatura dessa respiração, em busca de conhecermos suas origens e todos seus usuários. A respiração do Sol tem origem há aproximadamente 400 anos antes dos acontecimentos da obra, lá na era Sengoku, quando dois irmãos nasciam. Como gêmeos idênticos, eles eram extremamente parecidos. A única diferença realmente relevante era que o mais novo nasceu com uma marca assustadora em seu rosto, tendo tons avermelhados. O pai da família já tinha um certo preconceito em relação ao nascimento de gêmeos. Ele acreditava que eles traziam maus presságios e previa brigas na sucessão. Mas por causa da marca do garoto mais novo, o pai tentou acabar com tudo, pedindo que seu filho fosse mandado de arrasta para cima. Porém, ele não contava que teria que lidar com a fúria de sua esposa, a Keno. Furiosa como o sol em um dia de verão, a mulher protegeu seu filho e brigou com seu marido, garantindo a vida das duas crianças. Os garotos foram nomeados como Michikatsu Tsugikuni e Yorite Tsugikuni. O segundo, mais novo, seria o criador da respiração do Sol. Ainda na sua infância, após a morte de sua mãe, Yorite decidiu por si mesmo que iria embora de sua casa, já que não queria prejudicar de forma alguma a hierarquia colocada sob seu irmão e ele, não querendo atrapalhar a vida de Michikatsu. Naquela altura do campeonato, Yorite havia provado seu valor, sendo naturalmente ridiculamente mais forte que seu irmão gêmeo, um verdadeiro prodígio entre os maiores prodígios que talvez já nasceram na história do Japão. Depois que foi embora de casa, Yorite conheceu sua esposa, Uta, uma personagem importante por uma decisão muito discreta na obra, mas uma decisão que queria passar de geração em geração. Uta tinha os olhos na cor de obsidiana negra. Ela e Yorite praticamente cresceram juntos depois que se conheceram, ambos não tinham seus pais. Com o tempo, se apaixonaram completamente, se tornaram felizes e enfim se casaram. Uta estava grávida, mas nem tudo são flores. Durante a gravidez, uma noite que Yorite não estava em casa, Uta foi atacada e morta por um Oni. Foi aqui que a fúria de Yorite surgiu pela primeira vez. Apesar de que isso foi tudo representado em um estado de choque que durou por vários e vários dias, o nascimento do Sol. Depois de todos os dias com sua esposa e seu colo sem vida, Yorite foi encontrado por Rengoku, um Demon Slayer que estava procurando pelo Oni que havia o atacado. Este foi o homem que introduziu Yorite a organização de caçadores de Onis. Ali, o caçador até então não solar desenvolveu quase que instintivamente as suas próprias técnicas, as técnicas de respiração concentrada e também a respiração solar. Aparentemente, nenhum outro Demon Slayer conseguiu usar algo do tipo como uma respiração concentrada, e a taxa de mortalidade na organização era ridiculamente alta. Mas a partir daqui, foi tudo diferente. Yorite passou seus ensinamentos para toda a organização. A intenção inicial era ensinar apenas a respiração solar, mas ninguém, absolutamente ninguém, foi capaz de aprendê-la. Então, entre os maiores prodígios do Japão na arte da espada, a respiração solar era praticamente inalcançável. Aos 25 anos, após passar grande parte de sua vida aperfeiçoando suas técnicas, Yorite finalmente se viu de frente com o que seria seu maior desafio, Muzan Kibutsuji, o Rei dos Demônios. É uma batalha mortal, curta e extremamente rápida, com chances para os dois lados de vitória. Não, talvez se Muzan não tivesse subestimado Yorite, essas porcentagens seriam reais, mas do jeito que tudo aconteceu, foi quase que um massacre por parte do Caçador Solar. No meio da própria luta, Yorite refinou sua técnica e desenvolveu a 13ª forma da respiração do Sol, onde em um instante, ele usou todas as outras 12 formas com uma precisão ridiculamente grande, ao ponto de cortar todos os órgãos que se moviam constantemente do Rei dos Onis, deixando ele muito próximo da morte.
Então foi a vez de Yorichi subestimar Muzan. Em um piscar de olhos, o demônio progenitor explodiu seu corpo em mais de 1.800 pedaços. E no mesmo piscar de olhos, o caçador cortou 1.500 deles, deixando apenas 300. Mas isso não foi capaz de eliminar Muzan, permitindo assim a fuga do pai dos demônios. Essa foi a primeira vez que a respiração do sol se provou uma arma real contra o rei dos demônios. Quanto à cor que a Nichiren tomava quando o usuário solar empunhava a espada pela primeira vez, bom, essa cor aí vocês já sabem. Pensa um pouquinho. É a cor de obsidiana negra, como os olhos de Uta. Durante uma de suas missões como Demon Slayer, Yorichi foi o responsável por salvar uma família de carvoeiros, uma mulher, um homem e uma criança. Sumiyoshi Kamado era um rapaz assim como Tanjiro, porém sem a cicatriz em seu rosto. Ele e sua família acabaram virando amigos de Yorichi, ao qual se tornaram extremamente gratos por protegê-los de um Oni. Após a batalha com Muzan, Yorichi acabou expulso da Demon Corp por 3 motivos. O primeiro foi a desertação de seu irmão, Michikatsu Tsugikuni. Ele foi para os lados Oni se submetendo a Muzan. A segunda foi a sua responsabilidade sobre a fuga do rei dos Onis. E por fim, a responsabilidade sobre a fuga de uma segunda Oni que também estava na cena com Muzan. Ironicamente, essa Oni era a senhorita Tamayo. E sim, ela é uma pessoa muito antiga que desde aquela época já estava lá, observando a respiração do sol ao lado de Muzan e vendo Yorichi humilhar o rei dos Onis. Depois de ser dispensado de seu serviço na organização, Yorichi foi até a casa de seu amigo Sumiyoshi para conversar e talvez, buscar algum tipo de luz local. Enquanto cortava lenha pela manhã, Sumiyoshi tem sua roupa puxada por sua filha, que aponta para o meio das árvores. E lá estava ele. Yorichi havia acabado de chegar no local. Os dois se sentaram juntos. E Yorichi admitiu que apenas queria alguém para conversar, e por isso foi até ali atrás de Sumiyoshi e Suyako, no caso a esposa de Sumiyoshi. Já faziam 2 anos que eles não se viam, e Yorichi parecia feliz por ver que aqueles que ele salvou puderam continuar suas vidas felizes. Então ele desabafa com Sumiyoshi, contando sobre sua jornada, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua esposa, suas habilidades especiais, seu filho, a vida como Demon Slayer e também sobre os acontecimentos que causaram sua expulsão. Yorichi se sentia extremamente culpado por tudo, por não ter derrotado Muzan e ainda por cima ter colocado tanta pressão em uma criança de coração fraco que havia acabado de perder o pai na época, no caso, o Buyashiki. Sumiyoshi tentou meio que aliviar a culpa de Yorichi, mas o caçador acreditava que ele era o homem que nasceu especialmente para derrotar o Muzan, mas ele havia falhado e por isso agora se sentia responsável por todas as mortes que iriam acabar ocorrendo por causa dos Onis. Sumire, a pequena filha de Sumiyoshi, foi quem tomou a atitude da situação. Ela puxou uma das mangas do caçador solar e lhe pediu um abraço. Sumiyoshi, vendo aquela cena, pediu que Yorichi erguesse sua filha, porque ela gostava quando ele fazia isso. Assim, Yorichi ergueu a Sumire, e a menina, como uma criança, sorriu muito feliz. Yorichi, que mal demonstrava emoções, alguém que nunca transpareceu nada por si mesmo, ficou impressionado e finalmente chorou como se fosse um desabafo. Quando Suyako chegou em casa com seu outro filho, Yorichi estava de joelhos na frente de Sumiyoshi, chorando e abraçando a Sumire. Suyako, como uma boa pessoa, também foi lá motivar e animar o Yorichi, dizendo que ficaria tudo bem, então ela foi preparar comida prometendo que ele poderia comer o quanto ele quiser. Sumiyoshi também acabou chorando naquela situação, ficando bem emocionado com tudo. E depois de tudo isso, toda essa emoção, Suyako estava bem empolgada e pediu que Yorichi mostrasse para ela a respiração do sol, os movimentos com a espada. Yorichi estava meio tímido aparentemente, mas de alguma forma ele foi bem gentil com todos e resolveu mostrar a eles a sua 13ª forma. Nesse momento, Sumiyoshi observou com cuidado cada passo do caçador, cada movimento, cada detalhe, com um foco tão grande que gravou em sua mente aquela cena com uma precisão surreal. Ele definiu aquela respiração como algo elegante e extremamente lindo, comparando Yorichi até mesmo a um espírito. Suyako e Sumire realmente ficaram impressionadas e não paravam de sorrir. Yorichi então ficou um pouquinho mais envergonhado, ele é uma pessoa muito tímida.
No fim, Sumiyoshi pediu que Yorichi o visitasse mais vezes, vendo que sua família estava feliz. Entretanto, Yorichi surpreendeu todos, tirando seus brincos de Hanafuda e os colocando nas mãos de Sumiyoshi. Ali, o Kamado já entendia que Yorichi não voltaria mais. Ele parecia bem triste enquanto ia embora se afastando. Sumiyoshi novamente chorou. Ele não acreditava. Então ele grita para Yorichi, agradecendo por ter o salvado sua família, agradecendo por estar vivo graças ao caçador, e gritando que ele iria com certeza continuar o legado do caçador solar, gritando que Yorichi não era um homem sem valor, e ele jamais deixaria alguém falar isso, prometendo que passaria a respiração do sol e os brincos de Hanafuda para todos seus descendentes, uma promessa. E nesse momento, Yorichi sorriu e disse apenas obrigado. Depois disso, Sumiyoshi criou uma tradição em sua família, a Hinokami Kagura, uma dança criada a partir da respiração do sol. Os 12 estilos foram passados pelas gerações com uma precisão surpreendente. Mesmo com o passar dos séculos, houveram pouquíssimas alterações, como nos ângulos dos punhos ou no ritmo dos passos, coisa que o próprio Tanjiro corrigiu em um instante. Mas calma, a gente ainda vai chegar lá. Mas antes disso, temos que falar de um outro personagem, alguém que também é muito importante para a história de Demon Slayer. Sumiyoshi cumpriu sua promessa, e a respiração do sol foi passada com precisão bizarra entre seus descendentes. Isso junta a algo mais. Durante a Era Meiji, um homem nasceu nessa família. Seu nome era Tanjiro Kamado, uma criança com uma marca de nascença na testa. Tanjiro era uma criança forte e cresceu junto à sua família. Com o passar dos anos, ele começou a ser introduzido por seu pai na tradição da família, a Hinokami Kagura. Inicialmente, Tanjiro tinha algumas dificuldades. Mesmo sendo alguém saudável, ele sempre acabava ficando sem fôlego. Ele fazia muitos movimentos necessários. Com o tempo, ele foi arrumando o ritmo das suas respirações e corrigindo os movimentos, ao ponto de liberar o máximo de suas forças com movimentos mínimos. Treinando a dança constantemente, ele entendeu que precisava ficar com a mente limpa, teria que sincronizar os seus movimentos com as sensações e sua mente. Assim, ele poderia usar os 5 sentidos e ter a consciência do seu corpo inteiro, até do menor dos vasos sanguíneos. Essa era a etapa mais difícil, o aperfeiçoamento. Era como se seu corpo sempre estivesse chegando ao limite, mas quando finalmente conseguiu, ficou com a sensação que as coisas apenas ocorriam naturalmente, realizando os movimentos de forma rápida e com extrema naturalidade. Graças a todo esse aperfeiçoamento, ele alcançou algo que ele chama de caminho iluminado, e esse caminho se abriu, e assim ele conseguiu ver o mundo transparente. Tanjiro envelheceu. Em algum momento herdou os brincos de Hanafuda e criou sua própria família, onde ele se casou com uma mulher chamada Kei Kamada e teve 6 filhos com ela: Hanako, Hokuta, Takeo, Shigeru, Nezuko e Tanjiro. O primeiro filho, Tanjiro, se mostrou como um garoto muito interessado na dança do Deus Sol, e ainda muito novo, ele já pediu para seu pai, que estava doente, para que ele pudesse realizar a dança por ele. Tanjiro entendia que Tanjiro ainda não estava preparado, mas já introduzindo seu filho aos ensinamentos que ele havia recebido de seu pai, que por si só havia recebido de seu avô, e assim por diante. 10 dias antes de sua morte, Tanjiro acordou no meio de uma noite e chamou seu filho Tanjiro para sair junto a ele no meio daquela escuridão. Lá fora, os dois se encontraram com algo meio inesperado. Um urso, que já havia tido sua presença sentida por Tanjiro. De frente com aquela criatura gigantesca e armada apenas com um machado, Tanjiro avisou ao urso para que ele não avançasse mais, dizendo que até entendia o lado do animal, mas não poderia deixá-lo ferir a sua família. Quando o urso ignorou o aviso e entrou na área determinada por Tanjiro, em um instante o homem com o machado saltou e fez um corte duplo, matando o animal na hora. Isso ocorreu em um piscar de olhos. De acordo com Tanjiro, o cheiro de seu pai nem mesmo se alterou. Ele não tinha medo, não tinha hesitação ou qualquer outro sentimento do tipo. Um treino de percepção. E depois disso, infelizmente, ele acabou morrendo. Mas seu legado foi continuado com certeza, passado para seu primeiro filho.
Então agora começamos com a história do nosso protagonista, Tanjiro Kamado. Bom, eu não vou contar toda a jornada do protagonista, para isso você tem que assistir ou ler a obra de Demon Slayer. Mas apesar de tudo, vamos falar um pouquinho mais de Tanjiro e a respiração do sol, essa ligação entre eles, o que é bem interessante. E também é tudo que podemos dizer agora, afinal, onde foi que Tanjiro chegou de fato? Assim como seu pai e como Yoriichi, Tanjiro foi abençoado com uma marca. O usuário marcado era Taisho, era ele. Depois da morte de seu pai, ele não conseguiu mais ter contato direto com a Hinokami Kagura, nem mesmo teve tempo de se aperfeiçoar para dominá-la, e isso já com seus 13 anos de idade. 2 anos depois, ele acabou entrando para a Demon Corp e ficando de frente com o quinto Kizuki inferior, Rui. Nessa situação específica, ou ele lutava ou ele morria, mas a morte parecia ser a opção mais próxima de acontecer naquela situação. Foi quando ele se lembrou da Hinokami Kagura e os ensinamentos de seu pai, conseguindo transformar aquilo que até então era uma dança em uma verdadeira máquina de batalha. Aos poucos, Tanjiro vai se aprimorando dentro do próprio combate e em treinamentos fora de tela para tentar aproveitar o máximo possível dessas técnicas. No Trem Infinito, ele consegue eliminar o Kizuki com golpes da Hinokami Kagura. No Distrito, ele usa suas técnicas para enfrentar a Daki e também prestar suporte a Tengen Uzui na luta com Gyutaro. Mas na Velas Ferreiros e no Distrito da Luz Vermelha, Tanjiro ainda estava muito longe de seu real potencial, o potencial das técnicas, o potencial dele mesmo. E ele só foi alcançar esse potencial lá no Castelo Infinito. Os ensinamentos passados por Tanjiro finalmente fizeram efeito em Tanjiro, e Tanjiro pela primeira vez alcançou o mundo transparente, e isso de forma consciente, se mantendo nele e alcançando o território divino, finalmente entrando em uma conexão de corpo e mente, conseguindo assim ir de frente com uma lua superior como a casa e simplesmente derrotá-lo. Óbvio, dentro do que era possível na situação. E existe algo que vimos em grande parte da história de Tanjiro, as chamadas memórias herdadas, onde tudo que falamos nesse vídeo era passado para Tanjiro através das memórias que ele viu pelos olhos de Sumiyoshi Kamado. Assim, contra Muzan Kibutsuji, Tanjiro corrige sua postura, corrige suas falhas, e entende sobre a Hinokami Kagura ao ponto de evoluí-la para a respiração do sol, sendo finalmente um adversário digno para o rei dos Onis Muzan, iniciando assim o segundo round entre a respiração do sol e a criatura que assombrava o mundo pela escuridão. Mas essa história, bom, veremos na próxima semana. Eu aguardo vocês lá.